Olá, eu vim aqui para falar um pouquinho sobre o terceiro vídeo. Eu tô fazendo uma sequência, né? O primeiro vídeo foi o que eu senti, como eu descobri que eu tinha esclerose múltipla, quais os principais sintomas, como desenvolveu tudo isso, enfim. O segundo vídeo eu já falei um pouquinho sobre o segundo exame que confirmava a minha esclerose múltipla e sobre um pouquinho do meu primeiro surto, quanto desesperador foi. Nesse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre o que é esclerose múltipla, porque eu meio que não expliquei muito bem o que era. Eu acho que é importante e eu acho que é o mais importante, por sinal. Como é que funciona? Como é que eu falo de uma forma rápida o que é esclerose múltipla? Quando as pessoas me perguntam o que é, ou o que eu tenho. Eu falo que eu tenho esclerose múltipla. A primeira coisa que eu falo é que não é contagiosa, tá? Então, começamos por esse princípio, não é contagiosa. Segunda coisa, como que eu explico de uma forma rápida para que as pessoas consigam entender o que é esclerose múltipla? Porque assim, esclerose múltipla é uma doença autoimune. O que é autoimune? Não tem cura. Ou seja, eu vou ter que aprender a lidar e, além de tudo, é esclerose múltipla, ou seja, múltipla e degenerativa, ou seja, ela vai mudar, como se fosse uma transformação. Como é que funciona isso? Como é que eu explico de uma forma simples? Eu explico pra todo mundo que até chega a ser um pouco engraçado. Eu falo assim, olha, eu sou diagnosticada da seguinte forma. Eu tenho células boas e células ruins. As minhas células boas matam as minhas células boas. E as ruins também. Ou seja, tem uma guerra dentro de mim, preferencialmente cabeça e coluna, né? Como é que funciona isso? Elas brigam e elas não sabem identificar o que é célula boa e o que é célula ruim. E o que isso pode trazer de malefício? O malefício disso tudo é que ela não... Se elas brigam muito e eu não me cuido, eu não tomo remédio, o que pode acontecer com isso? Isso pode desenvolver... É como se dentro do corpo da gente tivesse fios, como cabos, né? Não tem nenhum aqui próximo. Como fios condutores de energia. É a mesma coisa no corpo, só que o que envolve o cabo é o fio. No caso do corpo humano, é a mielina, que protege o nervo. Então, o que acontece? Se eu não me cuidar, se eu não tomar remédio, se eu não, literalmente, não fizer tratamento para isso, o que pode acontecer? Pode ser que essas células corroam a mielina, certo? Que é o que protege o fio. E a mielina, estando desprotegida, pode causar a deficiência motora de alguma parte do meu corpo. Como, por exemplo, fala, movimento de qualquer parte do corpo, braço, mão, perna, enfim, qualquer coisa, ok? Então, era isso mais ou menos que eu queria explicar, que elas fazem guerra, enfim. E eu queria explicar também agora um pouquinho sobre o quanto preconceito eu sofro com isso. Na verdade, talvez eu nem consiga mensurar o quanto, porque eu sou muito desencanada. Eu zoo comigo mesma, eu brinco comigo mesma, então isso pra mim é legal, né? Eu levo tudo muito na brincadeira, então acho que isso ajuda muito, porque se eu levasse muito a sério, eu ia ser uma pessoa bem frustrada. No começo, quando eu fui ao médico, o que ele deixou bem claro que era importante? Era importante eu não me estressar, não ficar estressada. Pra quem pouco me conhece, sabe que isso seria praticamente impossível, porque ninguém provavelmente conhece alguém tão estressada quanto eu. Uma pessoa nervosa, não sou estressada com qualquer coisa, não, sou estressada com o mundo. Eu acho que o mundo tá muito complicado, que a gente sim deve se estressar, a gente tem aí toda essa polêmica de governo, enfim, eu sou muito estressada nesse aspecto. Então acho que eu sofri muito por isso. E eu sempre fui muito chorona, muito chorona. Eu me lembro que quando o médico, quando ele falou que eu tinha que manter a calma, que eu tinha que mudar o meu estilo de vida, que eu tinha que ser outra pessoa, eu fiquei muito preocupada, porque eu não ia saber como conviver ou como viver de uma outra forma. Então isso me deixou bem preocupada. E eu passei um bom tempo sem chorar. Isso é engraçado, né? Eu passei um bom tempo sem chorar, porque eu não é que eu não sentia vontade de chorar, eu ficava com medo de passar mal se eu chorasse. Então eu guardei muito sofrimento dentro de mim, assim, aquela angústia que a pessoa quer chorar, ou se desfazer, né, quer se libertar daquilo, e eu não chorava. Eu fiquei um pouco assim, mas passou. Eu quero também falar que agora eu tô fazendo etapas de tudo que tá acontecendo, porque eu não quero queimar a etapa. Então hoje eu comecei do final, onde eu postei a foto das injeções que eu tomo. Eu até agora não falei de nada sobre injeção.
eu só falei de remédios e realmente, isso vocês vão entender um pouquinho depois, como é que mudou isso. Eu acho que eu tenho que falar sim que eu ainda hoje e antes continuo sentindo muita dor de cabeça, que é bem desconfortável. Quero falar também rapidamente de um outro surto que eu tive, foi o surto de cãibra horrível, que eu, como uma pessoa antes normal, sentia a cãibra, doía, mas agora é uma cãibra assim, surreal, de tão... tudo em mim agora é surreal, parece que eu tô falando de mentira, parece que eu tô falando por falar, mas não é. Tudo que eu sinto hoje é diferente do que eu sentia antes. Dor de cabeça eu sinto diferente, cãibra eu sinto diferente, dor nas costas eu sinto de uma forma diferente. Eu vou explicar isso um pouco depois. Eu acho que hoje já tá bom, né? Já falei bastante. Eu acabei não mostrando na última semana que eu tava de blusa a tatuagem que eu fiz. Pra quem tem fé, a vida nunca tem fim. Eu acredito muito nisso. E chega, tá? Eu não quero fazer um vídeo muito longo. Um beijo. Eu vou continuar. Pode esperar, tem muita coisa, como eu sempre digo, muita coisa mesmo, tá? Tchau!